Bom dia, turminha linda do quarto ano, tudo bem com vocês? E a gente tá com saudade de vocês. Hoje é terça-feira, né? Hoje é 3 do 8, ela vai ter com 7. 3 do 8 de 2020. Estamos aqui com mais uma aulinha. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês e abram na página 20 de História, porque vamos começar a unidade 4. Navegando, navegando. Estão vendo aí? Pronto. Abre aí, deixa ele abertinho, porque tem umas perguntinhas aí nos primeiros passos que vocês vão responder, tá ok? Vocês vão responder ou no livro mesmo, se der, ou então no caderno. E a gente aceita também. Tem aí. Que parte da história do Brasil está sendo ensinada na peça de teatro? Então aqui, ó, tem uma peça de teatro. E vocês acham que cena está sendo ensinada aqui, né? Vocês acham que é o descobrimento do Brasil ou a independência do Brasil? O que é que vocês acham? Bora lá. Na segunda pergunta tem, observa aí a foto, tá? Na segunda pergunta tem. O que você sabe sobre a chegada dos portugueses às terras que hoje correspondem ao Brasil, né? E a gente já falou um pouquinho sobre a chegada dos portugueses aqui às nossas terras, né? Foi de surpresa para eles, chegaram aqui, encontraram os indígenas e quiseram explorar nossas terras, que a gente vai ver também no decorrer da unidade. Eu quero que vocês coloquem agora na página 22, porque tem aí, ó, quando começa a história do Brasil. Estão vendo quando começa a história do Brasil? Vamos lá, é bem interessante, tá? Então tem assim, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, viram que essa terra era habitada por diversos grupos indígenas. Então aqui em nossas terras havia diversos grupos indígenas, diversas tribos. Tinha a tribo Bororó, tinha a tribo G, a tribo Tupinambá, a tribo Guarani, Tupi-Guarani. Então tinham várias tribos aqui habitando as nossas terras. Aí tem assim, por que será que os navegadores portugueses decidiram realizar as viagens marítimas e explorar diversos cantos do mundo naquela época? Por que empreenderam essas viagens? Como chegaram ao Brasil? Como era a vida em um navio nos séculos XV e XVI? Algum outro povo também se aventurou a desbravar rotas desconhecidas? Vamos descobrir? Então aqui tem várias perguntas de tudo que a gente vai ver um pouquinho, hoje não, tá? Não só hoje, como no decorrer das aulas que a gente vai ver. É muito interessante. Por quê? A primeira pergunta, por que os portugueses decidiram realizar viagens marítimas? Porque eles tinham um objetivo. Então, quando eles decidiram se desbravar ao mar, eles tinham um objetivo. Então, a gente vai descobrir qual era esse objetivo. Também tem porque eles quiseram empreender viagens. Na outra pergunta, como eles chegaram aqui ao Brasil? Então, a gente vai ver isso, essas perguntinhas, Tia vai responder para vocês ao longo da nossa aulinha. Bora lá. Aqui embaixo tem a foto aí, ó, da chegada dos portugueses ao Brasil, tá? No ano de 1500. Então, ó, tem aí, ó, a obra O Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, de Oscar Pereira da Silva. Então, representa as embarcações portuguesas. Quem sabe o nome dessas embarcações aqui? Essas embarcações começa com K. Muito bem, caravelas. Então, as caravelas eram as embarcações, essas embarcações onde os portugueses chegaram aqui às nossas terras, mais precisamente na Bahia, em Porto Seguro, na Bahia. Então, eles chegaram aqui no ano de 1500 e aqui, ó, se vocês observarem, eles dão de cara com quem? Com os indígenas. Isso mesmo, eles chamaram os indígenas de índios porque eles acharam que haviam chegado as Índias. Então, isso a gente vai ver no decorrer aí do tempo. Bora lá. Aí tem aí, para estudar como foi o processo de expansão marítima portuguesa, vamos utilizar a partir de agora o conceito de século. Mas o que é século? Então, século é o período correspondente a 100 anos. 100 anos formam um século. Quem sabe em que século nós estamos? Muito bem, século 21. E esse século 21 nosso só vai terminar no ano de 2100. Então, a gente está em 2020. Daqui que ele termina, ainda faltam 80 anos para ele terminar, porque ele vai terminar no ano de 2020. Então,
desculpa, gente, no ano de 2100, perdão, 2100, então, no ano de 2101, começa o século 22, tá ok? Bora lá. Aí tem aí, ó, os séculos são representados em algarismos romanos e não em algarismos arábicos. Por quê? Tia já falou isso para vocês no terceiro ano, que os séculos são representados em algarismo romano. Eu não posso escrever século 20, né? O 2 e o 0, porque são algarismos arábicos. Eu não posso escrever, eu tenho que escrever 20xx, que é em algarismo romano. Bora lá, são representados por letras, tá? Diferente do algarismo arábico, que é representado por número. Bora lá, tem aí. O século XV, por exemplo, corresponde ao período compreendido entre os anos de 1401 e 1500. Então, 1401 começa o século XV, ele acaba em 1500. Aí o 16 começa em 1501 e vai até o ano de 1600. E assim por diante, tá, gente? Presta atenção. Bora lá. Hoje vivemos no século XXI, que teve início no ano de 2001. O século XXI terminará no ano de 2100, como a tia falou. Então, no ano de 2101 se inicia o século 22. Bora lá. Nesta unidade, vamos estudar sobre a chegada dos portugueses na América no final do século XV e sobre o início da colonização do território que conhecemos hoje como Brasil. Vamos iniciar conhecendo as motivações que levaram os portugueses a navegar. Foram muitas, né? Então, a gente vai começar agora, coloca na página 23, aqui, ó, onde tem por que navegar. Vamos lá? Tem aí, ó. Em meados do século XV, o governo de Portugal passou a organizar expedições marítimas para tentar encontrar uma rota marítima pelos oceanos Atlântico e Índico, para chegar à região das Índias e, assim, participar do comércio de artigos de luxo que acontecia por lá. Então, na Europa, eram vendidos especiarias, produtos de luxo também. Então, eram vendidos por um preço alto. Os portugueses, que faz parte da Europa, né, ali na Europa, a Espanha, Portugal, Itália, entre outros países, então os portugueses estavam encucados. Eles queriam navegar para também ter esse lucro que os italianos estavam tendo, vendendo as especiarias. Então, os portugueses quiseram também se aventurar ao mar. Como Portugal está localizado ali, o Oceano Atlântico, bem em frente a Portugal, né, bem propício, então os portugueses quiseram sim se desbravar, se aventurar, se jogar ao mar, para também se lucrar com isso aí. Só que eles não conheciam, os navegadores naquela época, não conheciam muito bem o mar. Não conhecia. Também eles não exploravam muito bem os objetos utilizados para ajudar na navegação, como mapas, bússolas, astrolábio. Então, o que foi que os portugueses fizeram? Eles começaram a estudar essa parte aí dos instrumentos, começaram a se especializar. Não foram eles que inventaram não, tá, gente? Mas eles começaram a se especializar para poder manusear esses instrumentos bem, para poder navegar também, encontrar uma nova rota para chegar às Índias. Bora lá. Entre os produtos comercializados na região das Índias estavam a porcelana, a seda, o ouro, o algodão, as joias, as madeiras e principalmente as especiarias, que tinham um grande valor na Europa. Então, as especiarias eram um conjunto de temperos, era cravo, canela, pimenta, açafrão, gengibre. Mas as especiarias não eram só usadas para temperar as comidas, não. Eram usadas também para conservar os alimentos, porque naquela época eles não tinham geladeira, então os alimentos apodreciam muito rapidamente. Então as especiarias eram utilizadas para também conservar aí esses alimentos. Bora lá. Alguns anos depois de os portugueses terem iniciado suas expedições marítimas, o governo da Espanha também começou a organizar expedições
pelo Oceano Atlântico. Ou seja, Portugal também levantou a cobiça da Espanha. A Espanha também queria as especiarias, mas eles não podiam seguir pela mesma rota. Então eles tiveram que aprender, que utilizar novas rotas. Bora lá. E porque no século XV, embarcar em um navio em busca de novos caminhos era uma grande aventura. Lembra que a tia falou que eles não conheciam o mar? Eles não conheciam, eles achavam que o mar tinha um fim. Quando a gente vê desenhos animados, e o barco está navegando, a gente não vê ali um precipício como se o barco fosse cair. Então eles achavam, como eles não tinham dimensão do mar, eles não sabiam a imensidão que o mar tinha, eles achavam que quando o barco navegasse, ia cair ali um precipício. Sem contar que eles também achavam que nos mares ali haviam monstros, isso mesmo, haviam monstros, haviam dragões, haviam até sereias que iriam levar ali aquelas embarcações para o fundo do mar. Por que, tia, eles achavam isso? Porque muitos navegadores, eles navegavam, muitos barcos saíam na navegação, mas não voltavam. Então aí eles imaginavam que algo havia acontecido ali com aquela embarcação. Então eles tinham isso na mente. Eles não sabiam a imensidão do mar. Então eles achavam que o mar ia cair em um precipício, que o barco ia cair em um precipício. Também achavam que no mar havia monstros, que haviam até sereias que iriam levar os navegadores para o fundo do mar. Bora lá. Tem aí, ó. Porque o Oceano Atlântico ainda não era totalmente explorado. O mundo, conhecido pelos europeus até então, resumia-se a algumas partes da África e da Ásia. Eles não conheciam muito. Perdão, gente. É porque tia tá com a garganta tão seca, tia tá com uma tosse seca danada. Mas vamos lá, continuar. Então eles não conheciam o Atlântico, porque eles não tinham o costume de navegar. Então aí era mais comum eles conhecerem ali a África e a Ásia. Por quê? Porque alguns navegadores iam lá para a Ásia, para as Índias, fazer compras aí das especiarias, dos objetos como porcelana, como marfim, como tecidos e etc. Vamos lá. Eles ainda não sabiam da existência da América, da Antártica e da Oceania. Por isso, os navegadores europeus tinham de se preparar para explorar caminhos e regiões até então desconhecidos por eles. Ou seja, eles não conheciam nem a América, continente americano, nem a Antártica, nem também a Oceania. Então, era um mundo desconhecido para eles. Então, eles tinham que navegar para então poder explorar. Vamos lá. Por isso, os navegadores europeus tinham de se preparar para explorar caminhos e regiões até então desconhecidos por eles. As expedições marítimas europeias pelos oceanos ficaram historicamente conhecidas como grandes navegações. Esse período foi marcado por uma intensa produção de mapas, visto que todos os anos eram descobertos vários novos territórios pelos europeus. Muitos desses mapas eram ilustrados com criaturas marítimas que simbolizavam o medo dos navegadores, olha o que a tia falou, diante de mistérios dos oceanos. Observe no mapa abaixo algumas criaturas marítimas ilustradas pelo cartógrafo. Então, quando eles foram conhecendo, esbravando os mares e conhecendo os novos territórios, eles começaram a criar mapas. Os cartógrafos começaram a desenhar aí esses mapas. E era comum nesses mapas vir os monstros que eles achavam que existia no mar, no oceano. Ó aqui, ó, observa aí no livrinho de vocês. Estão vendo aí os mapas produzidos pelos cartógrafos? Bora lá. Na página 24, agora, coloca aí na 24, tem aí, ó, algumas viagens marítimas portuguesas. Bora lá. Os portugueses e outros povos da Europa, da África e da Ásia já faziam viagens marítimas de curtas distâncias antes do período das grandes navegações. Para conseguir as especiarias do Oriente, os comerciantes utilizavam as rotas comerciais do mar Mediterrâneo. Olha aí, presta atenção, eles não iam pelo Atlântico, não. Eles iam pelo mar Mediterrâneo.
além de rotas terrestres, eles iam também por terra. Demorava um pouco, né, a mais do que as navegações, mas também era uma rota que eles tinham. Bora lá. Essas rotas também eram usadas por diversos outros povos desde os tempos antigos. A partir de 1453, essas rotas marítimas, principalmente as do mar Mediterrâneo, passaram a ser disputadas por turcos, genoveses e venezianos. Gente, tia deu uma pausazinha porque tia foi beber água, porque a minha garganta estava muito seca. Então fui tomar uma aguinha, mas já voltei para vocês. Bora lá. Então tia falou que no ano de 1453, as rotas marítimas do mar Mediterrâneo passou a ser disputadas principalmente pelos turcos, genoveses e venezianos. Bora lá. Naquele contexto, sair da Europa e chegar até as Índias pelas rotas das especiarias começou a se tornar algo muito caro e difícil. Assim, Portugal começou a investir em pesquisas para encontrar uma nova rota marítima pelos oceanos para chegar às Índias. Então, Portugal também queria entrar nessa disputa, como a tia falou, e ele passou a investir aí, a encontrar aí uma nova rota, uma rota marítima pelos oceanos, mais especificamente pelo Oceano Atlântico. Bora lá. Aqui no jogo rápido, para a gente terminar, antes do jogo rápido, tem aqui, ó, a obra A Partida de Vasco da Gama para a Índia. Observa aí no livrinho de vocês. Tem aí, ó, do artista Alfredo Roque, Gameiro, representa um navegador português partindo às Índias em 1497. No jogo rápido, tia vai deixar o jogo rápido para vocês só, porque tia vai passar uma atividade de geografia, tá ok? Então, a de história vai ser só esse jogo rápido. Na próxima aula, tia dá continuidade ao outro assunto, que é a importância das especiarias, tá? E aí tia passar uma atividade com tudo isso que a gente viu, tá ok? Para não ficar cansativo para vocês. Vamos lá. Com base no texto dessa página, é possível concluir que o governo de Portugal não tinha interesse em chegar às Índias, porque as rotas das especiarias estavam sendo disputadas por outros povos. Será que Portugal não queria, mesmo ele sabendo que outros povos estavam disputando essa rota? Ou, no contexto das grandes navegações, o governo de Portugal pretendia chegar às Índias por um novo caminho marítimo. Desse modo, os portugueses poderiam continuar participando do comércio de artigos de luxo e de especiarias. Então, vocês vão ver qual a opção e vocês vão marcar, tá ok, meus amores? Tia vai deixar só esse jogo rápido e aquelas perguntinhas da primeira página, tá? Da página 21 dos primeiros passos. Vocês respondem, vou deixar também uma atividadezinha de geografia para vocês, tá ok? Beijos e até a próxima aula.